Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 264 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. Fala, Samuel Straioto, tudo bem? Tudo bem, Rubens. Você de casa, como está? Tudo bem também? Vamos juntos, né, Rubens? Vamos lá para mais uma edição, mais uma semana, chegando aqui no rádio, nos tocadores de podcast, em vídeo também na TV Sagres e no nosso canal no YouTube. Vamos que vamos então para essa edição do Pode Falar. E olha, Goiânia, cidade verde, como é que o conceito de cidade sustentável deve figurar nos debates das eleições municipais deste ano de 2024? Esse é o tema desta edição do Pode Falar. E olha só, além das movimentações dos partidos, Rubens, que a gente tem falado bastante aqui no Pode Falar, destaque para as movimentações dos pré-candidatos, cada vez mais intensas as movimentações visando as eleições municipais aqui em Goiânia. Também em 2024, o debate passa pelas demandas da cidade e principalmente em relação à sustentabilidade. Pois é, Samuel, políticas ambientais, né, são fundamentais para o planejamento urbano, principalmente no contexto de intensificação das mudanças climáticas que têm gerado intensas chuvas, alagamentos. A gente tem falado sobre isso ao longo dos anos, né, principalmente 2023, teve um segundo semestre bastante molhado e com muitos transtornos, enquanto a cidade demora, né, para dar resposta a esses problemas todos, principalmente em relação a um plano de drenagem. É isso mesmo. E como a cidade estará preparada para responder a estas demandas? Como será então o debate ambiental nesta eleição de 2024? Para falar sobre o assunto, nós conversamos aqui no Pode Falar com o especialista na área de planejamento urbano e ambiental, Gerson Neto. Muito obrigado, Gerson, aqui pela sua presença. Olá, Samuel. Olá, Rubens, dois jornalistas importantes de Goiânia, que a gente se encontra há muitos anos, né? Sempre tocando esses temas importantes de meio ambiente. É uma alegria estar com vocês. E a gente também vai falar nessa edição, obrigado Gerson, né, pela presença, com o arquiteto e urbanista Davi Finotti. Davi, muito obrigado também pela disponibilidade aqui de conversar com a gente no Pode Falar, num ano eleitoral, Davi. Boa tarde, gostaria também de agradecer pelo convite e espero estar aí para contribuir durante esse momento. Eu vou começar com a participação dos dois, de uma maneira mais geral. A gente citou na abertura aqui, né, principalmente essa questão da drenagem, porque isso pegou muito, né? Foi um calo aí do goianiense nesse ano pré-eleitoral 2023, com alagamentos, enfim, com uma série de problemas. E a gente, aqui ao longo da programação do Sistema Sagres, inclusive buscou detalhar isso, né? Por que a gente está vivendo esse momento e é exatamente consequência das mudanças climáticas e não necessariamente algo surpreendente, né? No sentido do planejamento ou do urbanismo da cidade. A gente tem visto isso se agravar ao longo do tempo. Mas assim, além da questão da drenagem, dos alagamentos, eu queria ouvir de vocês, Gerson, começando com você, depois o Davi, de uma maneira geral, o que é que vocês entendem como sendo um debate importante para as eleições desse ano nesse aspecto da sustentabilidade e da política ambiental na cidade de Goiânia? O que a próxima gestão, Gerson, primeiro você, depois o Davi, em que a próxima gestão tem de se debruçar e qual é o tema dessa eleição de 2024 nesse aspecto ambiental para a cidade? Então, meio ambiente sempre foi um tema um pouco satélite, né? Até agora foi. Mesmo porque o meio ambiente era visto de uma forma muito limitada, como sendo apenas as coisas ligadas à água ou às matas. Acontece que o meio ambiente é a base física onde a cidade se localiza, onde ela é construída. E tudo, então, vai ter relação com o ambiental. As questões urbanísticas têm relação com a questão ambiental, as questões da organização da cidade, da forma como as pessoas se comportam, isso tudo afeta a questão ambiental. Isso leva o olhar sobre a questão ambiental para um posicionamento um pouco mais holístico, geral. A questão ambiental vai ganhando força política, força importância no debate político,
principalmente também a partir das mudanças climáticas, que vão causando esses eventos extremos que a gente está acompanhando. Aqui em Goiânia, onde nós estamos, tá terrível a situação, todo dia praticamente tem enchente, tem alagamento, mas não só as enchentes e alagamentos, tem as destruições da infraestrutura pelos ventos, também pelas chuvas, temos problemas que vêm desses eventos extremos, que agora é chuva, depois vai ser seca. Então, segurança hídrica para as cidades, né, capacidade da cidade de se alimentar de água no período de seca, vamos ter problemas com produção de alimentos. Esse ano também nós já temos como uma preocupação central o agronegócio batendo na porta do governo federal para pedir socorro, porque não conseguiram plantar na época certa e vão ter problemas de produtividade. Então, para você ver, meio ambiente está deixando de ser aquela pauta satélite, que não dá voto. Eu acredito que nós estamos nos anos da virada, onde é preciso compreender que do meio ambiente depende a nossa vida, não só a qualidade de vida, mas a vida mesmo, né? A capacidade de produção de alimentos, a capacidade de manter as infraestruturas em pé, funcionando. Então, eu acho que esse ano a coisa, o meio ambiente vai se alçar a um dos principais temas da campanha eleitoral, ao lado de política, educação, os temas de sempre. Goiânia é considerada uma cidade verde, né, Davi? Cidade sustentável, e é o que está no nosso textinho aqui embaixo. Como é que esse conceito de cidade sustentável se aplica na prática e o que tem que ser debatido nas eleições de 2024, até pensando na Goiânia centenária, né? Goiânia completou 90 anos ano passado, vai chegar a 100 anos daqui a pouco. O que você acha que tem que entrar no debate necessariamente nessa eleição? Olha, a primeira coisa que deve ser colocada é que Goiânia está longe de ser uma cidade sustentável. As tecnologias que existem aí de infraestrutura verde são necessárias a serem aplicadas em Goiânia. Então, é interessante ter nesse debate dos candidatos e candidatas à Prefeitura de Goiânia em relação a esse tema, como que a cidade pode se relacionar melhor com o meio ambiente, como que essa urbanidade ela consegue se comunicar com esse espaço verde que ela tem. No mundo inteiro, nós encontramos hoje exemplos de restauração, de cursos hídricos, de parques, a conexão dessas áreas verdes, a reconfiguração desses espaços, olhando para a questão da fauna, a agricultura urbana, que vem apontando como um eixo essencial dentro desse planejamento urbano, olhando como que as cidades podem construir e ter a questão da adaptação e mitigação às mudanças climáticas, como é que elas podem construir a sua resiliência urbana. E o que é essa resiliência urbana? Hoje, nesse processo de mudanças climáticas, nós estamos vendo cada vez mais frequente esses eventos extremos, sejam essas chuvas concentradas em um curto período de tempo ou secas prolongadas. E também outros eventos naturais que podem ocorrer com essa determinada frequência e como que isso afeta a cidade, como que ela vai se reerguer depois desse processo, como que a vida pode continuar não afetando a questão de vidas humanas. Então, é um tema essencial que nós temos que ter, tem que entrar dentro do debate e compreender como que Goiânia pode se transformar em diversos eixos para atingir em si esse ideal de cidade sustentável, né? Agora a gente percebe a drenagem nesse período chuvoso, ela aparece com uma roupagem que é mais fácil para o eleitor entender, está mais visível. No momento da seca, certamente esse tema não estará tão em debate assim, mas tanto a questão envolvendo a drenagem urbana, entre outros elementos que também carecem aí de uma apresentação para o eleitor, na sua visão, Gerson, como é que a gente vê aí você citou, de questões, o meio ambiente aparecendo como questões satélites, né? A gente vê aí em algumas eleições como caixinhas, né? A caixinha do trânsito, a caixinha da saúde, a caixinha da habitação. Mas o meio ambiente, ele permeia por várias essas questões. E aí me citei a respeito da roupagem. Como é que vai ser a roupagem dessa discussão ambiental, levando em consideração tantos problemas que a cidade enfrenta? Eu fico ansioso para ver também como os candidatos vão enfrentar essa questão, Samuel. Eu espero que eles consigam qualificar o debate em relação a esse tema. Antes de haver cidade, isso daqui era um meio ambiente físico dado, né? Então, tinham os rios, os lugares onde os rios passam, as redes de drenagem já estavam dadas, os locais onde a água infiltra para alimentar o lençol freático. Isso tudo é um meio ambiente dado, né? E é o que a gente tenta segurar, porque ele tem um sistema próprio e que está em equilíbrio. Quando a gente chega e impermeabiliza, constrói asfalto, prédios em cima, compacta, a gente está mexendo nessa estrutura estável e criando uma outra estrutura que não está estabilizada.
Então, essas enchentes, essas águas que não sabem para onde correr, então elas correm para lugares aonde vão atrapalhar, vão destruir a infraestrutura e atrapalhar a vida da cidade, ela é fruto dessa ocupação que nós temos, né, que desrespeita esse sistema geológico, sistema físico já dado pela topografia, por milhões de anos de evolução desse terreno. Então, a gente precisa ver a cidade assim. Começamos a ver a cidade pelo meio ambiente físico dado. E aí você vai entender por que a chuva que cai aqui na porta da minha casa corre para aquele rio tal e não para o rio X, não para o rio Y. E por que essa rede de drenagem, que é dada pela topografia, precisa ser respeitada e precisa ser usada como instrumento de planejamento para planejar esse escoamento dessa água para que ela não saia causando desastres. Mas isso, em uma situação normal, quer dizer, o que nós fizemos até agora, o novo normal são mudanças climáticas, com chuvas torrenciais localizadas, com níveis de pluviosidade, né, de volume de água caindo muito maiores do que os que a gente costumava ver até agora nos séculos 20, 19. Principalmente num tempo curto, né, Gerson? Um volume alto. Sim, a chuva curto. Cai de uma vez. E às vezes cai no meu bairro e não cai no seu, Samuel. Então, assim, e aonde ela cai aqui, toda concentrada, ela sobrecarrega toda essa rede de drenagem. A rede de drenagem inclui, primeiro, a capacidade de absorver água do solo, né? Porque antes de ser desmatado, antes de ser ocupado por casas e por prédios, isso daqui era um solo permeável, a água infiltrava. Uma parte dela, uma boa parte dela infiltrava. O resto corria superficialmente até a rede de drenagem natural, que são os rios e córregos. O que a gente faz? A gente constrói a cidade num lugar, impermeabiliza, cria manilhas embaixo da terra para carregar essa água mais rápido para dentro do córrego e escoar essa água, escorrer essa água, para que ela não alague aqui. E essa água chega muito rápida lá no córrego e ela causa as enchentes lá. A diferença entre enchente e alagamento é isso. A enchente é dentro da rede de drenagem natural e o alagamento é quando essa água enche fora da rede de drenagem, fora dos córregos e rios. Agora tem um detalhe aí interessante e gostaria que também da intervenção do Davi, alguns elementos, Gerson, que você trouxe para a gente tem muito a ver com o plano diretor da cidade. E aí, Davi, gostaria da sua avaliação no seguinte aspecto aqui, a gente analisando em conjunto com o Gerson, com o Rubens, o seguinte aspecto. Segundo a legislação, o plano diretor, a gente lembra que o plano diretor foi aprovado em 2022. A vigência dele teve início ali no mês de setembro e a aprovação no mês de março. E a legislação diz que essa revisão ocorre a cada 10 anos e uma atualização a cada 2 anos, ou seja, seria agora no ano de 2024. E muitas questões, elas passam aí, que o Gerson colocou, passam pelo plano diretor. A gente poderia aproveitar esse momento eleitoral para discutir elementos de revisão desse plano diretor, Davi? Olha, eu vejo como um ponto do plano diretor a questão também da legislação complementar. Quando a gente coloca o desenvolvimento do planejamento da drenagem urbana, com esse plano de drenagem que está sendo feito, ele é essencial. E como ele está ainda no processo de desenvolvimento, então estamos entrando também no período eleitoral, então é interessante debater como é que é a compreensão dele. E a partir da análise desse plano que está sendo feito, se ele chegar à conclusão que a gente coloca, que geralmente Goiânia tem uma taxa de permeabilidade de 15% quando você olha toda a cidade, mas o solo de determinado bairro é diferente do outro. Então, se o plano chegar à conclusão, tipo, no bairro X, que tem um solo, que ele tem uma dificuldade maior dessa água infiltrar no solo e chegar ao lençol freático, então a taxa de permeabilidade daquele espaço ela tem que ser maior. Então, olhar nesse ponto, discutir, colocar esse tipo de legislação dentro do plano diretor, porque a cidade ela não é uma só em todos os aspectos. Cada região de uma cidade como Goiânia, que tem cerca de 70 quilômetros de uma ponta à outra, com 1,5 milhão de habitantes, então lá no Jardim do Cerrado não vai ter a mesma configuração que aqui no setor central. O tipo de infraestrutura vai ser diferente, o tipo de ocupação que existe lá é diferente. Na região central a gente temos áreas muito mais adensáveis. Então, qual que é a porcentagem de permeabilidade no solo que a gente tem? Qual que é a taxa de parque? Qual que é a área livre que temos que encontrar em determinada região para que essa água possa infiltrar? Igual o Gerson havia falado antes.
Goiânia passou por um crescimento muito grande a partir da década de 70, e esse crescimento foi muitas vezes de forma desordenada. Então, você teve a ocupação dessa área de forma horizontal do espaço, né, que ocorreu então a impermeabilização do solo. E muitas vezes próximos aos córregos, ribeirões, até mesmo ao rio Meia Ponte. E isso foi muito problemático para a cidade. E a nossa infraestrutura urbana de drenagem, ela tem uma ideia que vem muito lá da década de 80, uma década que promove a seguinte questão: pegar essa água e levar o mais rápido possível para esse curso hídrico. E quando chega lá, esse curso hídrico ele não comporta esse volume d'água e a sua área permeável em si, essa área de APP, é muito pequena. Então, essa água também ela não vai infiltrar. E aí que ocorre essas enchentes, e aí dentro da cidade, que ele está dentro do curso isso, que é a enchente, igual o Gerson falou, e alaga também diversos pontos, que a nossa cidade, cada vez mais, ela possui determinadas angulações, não respeita muito a topografia, os projetos urbanos, então geram diversos problemas. E aí tem que entrar em debate quais são as soluções para se promover isso, que entram justamente no plano diretor, que você vai colocar, igual foi adotado em São Paulo, colocado os piscinões. Aqui em Goiânia também vai ser adotado esse tipo de infraestrutura. Então, de acordo com esse diagnóstico, é essencial fazer essa revisão desse plano diretor, olhando dentro do aspecto da drenagem. Só um detalhe, né? Exatamente sobre isso que o Davi estava falando, enquanto a gente via as imagens, basicamente imagens ali, né? Gerson, Davi, Samuel, você que nos assiste, basicamente imagens de córregos canalizados, né? Córrego Botafogo, Cascavel, que quando tem essas chuvas, como a gente diz, com alto volume, num curto espaço de tempo, Cascavel, Botafogo, também ali é 83, né? Aquela região do setor sul, né? 87, porque por conta da canalização do córrego dos Buritis, né? Também é canalização, a gente só não vê, né? Córrego Botafogo e Cascavel, a gente vê lá o canal do córrego. No caso dos Buritis, não, ele tá por baixo da terra, né? E a gente vê o jeitinho ao longo dos anos, remendos mesmo, que são feitos na estrutura da Marginal Botafogo, da Marginal Cascavel ao longo do tempo, e a gente vê que não tem uma questão mais assertiva. Mas, Rubens, além da drenagem, eu acho que outro ponto também, a gente tem visto uma crise na Companhia de Urbanização de Goiânia. A questão envolvendo os resíduos sólidos certamente estará muito atrelada aí ao debate ambiental. O que fazer, Gerson, com essa gestão dos resíduos sólidos? E aí pode ficar à vontade, a gente falou muita coisa aqui, se você quiser retomar, mas enfim, tem também essa gestão dos resíduos sólidos, e acho que aqui a gente abre também para essa questão do compromisso, né? Estamos falando que estamos num podcast que trata de política, hoje sobre política ambiental e sobre eleições. Então, historicamente, a gente não vê candidaturas e, consequentemente, prefeitos eleitos se comprometendo, né, mantendo o compromisso com as questões ambientais. Tem também a gestão dos resíduos sólidos. Então, Rubens, esse tema é um tema que não era tratado assim como o tema do meio ambiente, apesar de a AMA, é claro, ela trabalha muito sobre esse tema, sobre a coleta seletiva, mas não sobre a gestão do lixo, né? Sobre a gestão de coletas e aterro sanitário. Apesar que a AMA também tem pé no aterro sanitário. Mas, olha, esse vai ser um tema central na campanha eleitoral, com certeza, calcanhar de Aquiles do prefeito atual, e um problema enorme para ser resolvido pelo próximo prefeito, que é sanear e resolver o que fazer com a Comurg. O que fazer para transformar, para recuperar a coleta de lixo de Goiânia, recuperar o sistema de coleta seletiva, finalmente colocar o bloco na rua em termos da capacidade de reciclagem, usinagem desses resíduos, para que a gente não fique colocando tudo no aterro sanitário, né? Qualificar, né? Implementar, consolidar o sistema de coleta seletiva. Isso tudo são temas centrais, mas o que a população percebe muito, e isso perde voto e se torna um tema central, é isso da cidade estar suja, a cidade está sem varrição, a cidade está cheia de sacos de lixo, fazendo aniversário de semana na rua, né? Então, e eu acredito que a gente precisa qualificar esse debate, porque esse tema não é de solução fácil, porque a Comurg se encontra loteada politicamente, aparelhada por pessoas que usam para se eleger. É incrível como eles ainda conseguem se eleger e garantir votos, mesmo fazendo um trabalho tão ruim, né? E para você desmontar essas estruturas não é fácil, né? Entrar lá na Comurg, renová-la, reconstruí-la,
não é fácil. A opção dada e encaminhada pelo atual prefeito, que é de terceirizar uma parte do serviço, ela pode resolver emergencialmente. E talvez seja uma boa opção realmente por causa do caos que está instalado, que a gente precisa sair desse caos. Mas a longo prazo a gente já sabe que a terceirização não é a resposta, a terceirização aumenta custos, depois os mesmos problemas voltam com os contratos, né? Então o contrato aparece cheio de coisas estranhas, cheio de suspeições, e a gente precisa consolidar. Goiânia tem, infelizmente, uma má cultura institucional de cuidado com a Comurg. A Comurg é a maior empresa do município, ela é responsável em grande parte pela qualidade de saneamento ambiental que nós temos na cidade, não só no afastamento do lixo, mas também com pequenas obras, até de urbanização que ela faz, né? Então ela é, Gerson, digamos assim, o coringa do prefeito. Mas é preciso que essa interessante. empresa seja recuperada, valorizada. E assim, interessante que você colocou uma questão estrutural, política, e me lembrei aqui de outro ponto, né? Que foi uma opção política por parte da administração municipal, que não foi a adoção da chamada taxa do lixo. E aí, Davi, nesse aspecto, quando a gente pensa no debate eleitoral, e também a própria gestão dos resíduos, esse debate ele precisa ser também de forma educativa, não apenas assim, recolher o lixo na minha porta, tá tudo certo. Não, a gente também precisa pensar no custo, não só dessa coleta, mas também da gestão. O debate da taxa do lixo, por exemplo, é algo que precisa entrar nas discussões das eleições 2024? Olha, um aspecto fundamental quando a gente fala da gestão de resíduos sólidos, que é muito defendido até mesmo dentro dos corpo técnico da prefeitura, né? É justamente essa parte educacional. Porque essa ideia de que peguei o meu lixo, tirei de casa e coloquei ele na porta de casa, agora é problema da prefeitura e acabou o que eu tenho que fazer, isso é extremamente problemático, olhando dentro do contexto da cidade. A quantidade de lixo que nós produzimos diariamente é enorme. E quando a gente olha o nosso aterro sanitário, que já enfrenta problemas, nosso tipo de tratamento de lixo, isso gera diversos problemas ambientais dentro da cidade. Nós estamos falando de decomposição de materiais que podem ser muitas vezes nocivos, que vão contaminar o meio ambiente, prejudicar a fauna, contaminar a nossa própria água, que vai abastecer o município. Então, a água que a gente está bebendo pode ser contaminada devido a esse processo da gente muitas vezes virar as costas para o que a gente produz como lixo. Então, entender que a gente deve separar o lixo, fazer essa seletividade, separar, adotar mecanismos como a questão da compostagem. Isso volta de novo em termos que eu havia falado anteriormente, dessa gestão ambiental. Vamos supor, se aqui em Goiânia a gente tem a prática e a adoção da agricultura urbana, além de outros aspectos, para se abastecer essas hortas, é necessário, então, ter um adubo frequente para esses locais. Então, se a gente fazer a compostagem dos resíduos orgânicos da cidade, se tiver essa coleta seletiva, isso é um processo que pode ser utilizado para redução desse lixo a ser levado para o aterro, então tem um tipo de tratamento e de se dar uma funcionalidade para atender uma determinada demanda. Então, nesse aspecto, a cidade, olhando, está se adaptando às exigências, tanto de questão climática, questão também de segurança alimentar, que podem ser aproveitadas do lixo. E outras Davi, diversas soluções que podem ser implementadas nessa gestão dos resíduos sólidos da cidade, que a população deve fazer parte e promover também essas soluções junto ao poder público. a gente quer aqui no podcast, né, tratar principalmente sobre problemas da cidade, como sustentabilidade, educação, saúde, mas de uma maneira muito prática, e acho que a participação de vocês dois foi muito importante nesse processo, numa primeira edição em que a gente fala menos de partido político, de apoio de um lado a outro, de pré-candidaturas, para de fato falar da política pública na cidade. Então, Davi, muito obrigado pela participação. Nosso tempo infelizmente terminou, mas a gente vai voltar a esse assunto. Semanalmente tem Pode Falar e a gente vai voltar a falar também sobre política ambiental. Um abraço, Davi. Abraço, eu que agradeço o convite e aqui é um espaço essencial, agora como estamos em período eleitoral, né? Então, de divulgar para a população esses temas e como que ela pode entrar e também contribuir nesse debate que espera-se que os candidatos venham a falar e também promover essas propostas para que eles possam fazer essa gestão da cidade.
Gerson, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Bem, obrigado, Samuel, obrigado, Rubens, a meu amigo Davi, um abraço, e um abraço também para todos os ouvintes da TV e Rádio Sagres. É isso, né? Da TV, no AM 730, no 26.1, no canal aqui da Sagres TV, no YouTube, enfim, tocador de podcast. É isso, Samuel Straiotto. Edição, na minha opinião, produtiva, e a gente vai voltar a tratar sobre política pública nas próximas aqui do Pode Falar. Até mais. Até mais. Fique ligado aqui no Sistema Sagres. A gente, ao longo do ano, vamos aqui trazendo novas atualizações para você dos debates importantes sobre a cidade. É isso. Confira aqui o Pode Falar no seu tocador de podcast preferido, semanalmente, sempre nas sextas-feiras, às 8 horas da noite, mesmo horário, mesmo dia em que você nos assiste aí na Sagres TV ou no YouTube. Siga o Pode Falar para receber uma nova edição toda semana. Obrigado pela sua companhia e até mais.